Brasil. Recebo então no palco do Provocação Histórica ele, que também é cidadão carioca, ele, que é um paulistaner da gema, ele, Daniel Cara. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Finalmente! Finalmente, Lindenero. Prazer estar aqui com você, é um prazer estar com toda a comunidade do ICL e poder conversar sobre educação, que é fundamental, né? A nossa grande paixão, nossa paixão em comum. Exatamente. Exatamente hoje, né? Que é o dia do professor. Parabéns, meu glorioso. Parabéns. O que você gosta de ouvir quando é dia do professor? Dá uma certa frustração, né? Porque você fica, peraí, vou receber presentes, elogios ou vou ser esquecido mais uma vez? Olha, a hipocrisia brasileira é tão grande que no dia do professor as pessoas comemoram a educação. No dia seguinte tudo volta ao normal. O problema sempre é esse, é muita retórica, muito discurso, pouco recurso, pouco trabalho efetivo para garantir uma educação pública de qualidade. Mas a gente persevera, essa é a nossa paixão e a gente tem que seguir firme. Patós, uma alegria te receber aqui. A gente há tempos se via pelas redes e eu acompanhava o seu trabalho, também em outros canais progressistas, também na USP. Mas a gente se encontrou, a gente vai falar disso aqui, vozes de nossa alma, vocês que estão aí desse lado, aí do outro lado, mas aqui desse também com a gente. A gente se encontrou no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, porque ambos, e Gessé Souza também, a gente foi homenageado como cidadãos cariocas. A gente vai falar disso tudo e muito mais. Mas antes disso, então a questão que não quer calar é essa, né? Você já ganhou o prêmio Darcy Ribeiro. A gente comentou nos bastidores lá no Rio que todo mundo usa essa expressão, né? Eu fui derrotado em tudo que eu fiz, mas não queria estar do lado dos vencedores. Eu fracassei, mas a gente quer parar de fracassar, né? Então qual é a questão da educação? Por que se diz que ela é sempre um fracasso, a despeito da gente ter tido Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e mesmo o Paulo Freire, o Demerval Saviani, que veio aqui esses tempos atrás também? Essa é uma grande questão, Lindener, porque na prática a gente precisa sempre refletir sobre isso. A cultura pedagógica brasileira é a cultura do fracasso. Veja, no passado mais remoto, a principal estratégia, o principal método pedagógico era o castigo. Isso marcou a geração do meu pai. Meu pai nasceu em 1937. Recentíssimo, né? Recentíssimo. E, na sequência, a cultura pedagógica brasileira passou a ser a cultura do fracasso, da reprovação. Tem um livro belíssimo da Maria Helena de Souza Pato que fala sobre o fracasso escolar. E eu considero que ele marca uma tradição pedagógica. Posteriormente, já a partir da década de 90, o fracasso passa a ser não mais dos alunos, não mais o castigo aos alunos, mas passa a ser o fracasso e o castigo aos professores. Essa é a nossa tradição. Agora, a pergunta que vem antes dessa questão que eu trago, é a pergunta do porquê que o fracasso é a marca. O fracasso é a marca porque o Brasil é um país que não pode deixar com que o povo brasileiro se realize. A história que você estuda, que é a sua grande devoção, determina isso de maneira muito clara, de maneira muito franca. O Brasil é um país que nega seu povo. As nossas forças de segurança, que deveriam preservar a vida, servem na prática para agredir as pessoas, especialmente os jovens negros de periferia. O Brasil é um país que não permite que os direitos sociais se afirmem. E a educação, na prática, o primeiro direito social listado no artigo 6º da Constituição de 88. Para você ter uma ideia, Lindener, a Argentina e o Uruguai, no século XIX, tinham uma pauta de educação que o Brasil só vai colocar em marcha a partir da década de 20, com as primeiras conferências de educação, e fortemente a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32. Então é um Brasil que não realiza educação porque é um país marcado pelo racismo, como o Gessé nos ensina, o Florestan Fernandes nos ensinou também. É um país marcado pelo preconceito de classe, é um país marcado pela desigualdade social e uma elite, que é uma elite do atraso, como diz o Gessé, que não permite de fato que esse país se realize. E todo professor e toda professora no Brasil tem que acreditar no Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, Potiguar, espetacular, dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro e a brasileira. Ser educador é realizar esse sonho do Câmara Cascudo e realizar esse desafio que é a nossa missão, que é fazer com que as pessoas possam realizar a sua vida, sejam felizes e construam um país próspero, justo, soberano e sustentável. Aí, minha gente, Daniel Cara, ao vivo aqui no Provocação Histórica, no Dia dos Professores e Professoras,
como ele bem disse, num país marcado por um discurso cínico, né, que deixa a gente triste o tempo todo, que é todo ano parece que vão valorizar. E é um discurso que pega todos os espectros políticos, né? Se você chegar nos reacionários e na direita, mesmo na extrema-direita, ninguém vai falar eu sou contra a escola. Pode ser a favor da escola em casa, mas tem ali um discurso escolarizado, não tem? Como que isso funciona Tem um discurso escolarizado e é importante dizer que, em termos de projeto educacional, hoje a extrema-direita ela defende mais um projeto educacional que é antipedagógico, é anticientífico, é anti-escola, anti-educação pública, mas ela tem um projeto educacional muito claro. Escola sem partido, educação cívico-militar, educação domiciliar, são 3 projetos da extrema-direita que buscam desconstruir a escola, mas afirmar uma educação dogmática pautada em valores do fascismo. Então, hoje, nesse momento que nós vivemos, no mundo todo, boa parte da base eleitoral do Donald Trump nos Estados Unidos, inclusive, milita na área de educação. Então, nesse momento, no mundo e no Brasil em especial, a educação é um espaço em disputa. E é um espaço em que a extrema-direita tem disputado com maior gana, com mais ênfase, inclusive, do que o campo da centro-esquerda e da esquerda. A gente precisa reverter essa história. O nosso discurso, Lindenberg, ficou muito pautado exclusivamente nas políticas educacionais. Certo. Que é claro que é necessário. A gente, a partir de 88, sonhou com a missão de universalizar a educação, que é uma missão que tem que ser efetivada. Sonhou com a missão de garantir qualidade de educação para todas e todos. Para quem defende o direito à educação, tem que enfrentar as fundações e associações empresariais, a gente realiza essa luta, mas ficou muito distante da população em geral. O que a população em geral quer saber é como que o filho dela vai ter uma educação de qualidade, uma escola de qualidade. Certo. E a extrema-direita, sem dar essa resposta, constrói um projeto educacional pautado em 3 pilares: escola sem partido, educação cívico-militar, educação domiciliar, e acaba pautando, na prática, o debate público mais do que nós. Então, a gente tem que reverter isso. Né? Esse é o tripé do terror, então, porque você lembrou de uma coisa fundamental que eu ouvia de alguns colegas, que inclusive fizeram mestrado, doutorado na educação da USP, o Júlio Groppa, né? O Júlio Groppa... Gênio. Um gênio. Nos ensinou muita coisa em termos de desconstrução de um discurso escolar autoritário. O problema é que quando a gente vai para o mercado, as lógicas, muitas delas ainda aparecem de um certo autoritarismo no século XIX, né? Então, claro que a vida pode mais, como diz um grande amigo, Danilo, que estudou com o Júlio Groppa no mestrado, em que ele foi tão subversivo que até o Júlio ficou irritado. Mas que esse abolicionismo escolar que muitos da minha geração reivindicaram, esqueceu o seguinte: a extrema-direita não estava nem aí para isso, né? Então a gente ficou num discurso ali criticando o modelo escolar, esquecendo que ele estava sendo tomado pela extrema-direita, não é isso? Exatamente isso. Até dá para dizer que hoje a extrema-direita ela busca construir um novo abolicionismo escolar, mas é um abolicionismo escolar pautado na destruição da escola e na destruição de um projeto libertário. De diversidade. Diversidade, de emancipação. A extrema-direita é muito hábil em termos discursivos. A gente observa, por exemplo, o Brasil Paralelo, que tem dominado as escolas públicas nas redes de extrema-direita. São Paulo é um caso, Paraná é outro. Não à toa, é o mesmo secretário, veio do Paraná, o Feder. É mesmo? Foi secretário, foi secretário do Ratinho Júnior, um presidenciável, filho de um grande comunicador, praticamente a pessoa com a maior força comunicacional do estado do Paraná, que é o Ratinho. E ele contrata o Renato Feder, que tentou ser ministro do Jair Bolsonaro e que hoje é o secretário de Educação aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, que é outro presidenciável. Então, veja, o projeto educacional está muito claro: é plataformização, enfraquecimento do professor, constrangimento do professor, afirmação da escola sem partido como uma estratégia social para realizar esse enfraquecimento, somado com a educação cívico-militar, e vai ser votado no Congresso, eu creio que ainda esse ano, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na Câmara já foi votado, agora está no Senado. Mas deve voltar para a Câmara esse ano e votar na Câmara a educação domiciliar, que é óbvio, a extrema-direita sabe que não dá para substituir a escola, mas o que ela quer fazer com isso?
tentar demonstrar que a escola é profana e a família é sagrada. A sociedade é profana, a família é sagrada. Os professores são profanos, os pais são sagrados. E, na prática, isso significa a afirmação de um projeto de educação sem educação. Porque eu, como pai, eu quero que meu filho vá muito além do meu horizonte. Quero que ele seja muito mais feliz do que eu. Eu quero que ele seja muito mais pleno do que eu. Isso significa ele ter outras referências que não se encerrem na minha experiência, que, por mais que eu tenha orgulho dela, ela é pobre diante de todas as possibilidades do mundo. Né? Inclusive geracionais, né? Exatamente. Então, eu me preocupo porque hoje nós temos 2 desafios. Né? Tem um desafio de vencer o neoliberalismo educacional das fundações empresariais, do empreendedorismo educacional, que é um desafio. Está em toda parte, em todo lugar, a gente falou disso, né? Está em toda parte, em todo lugar, e cada vez mais enraizado, e o seu irmão, porque é importante dizer isso, que é o pensamento educacional da extrema-direita. O neoliberalismo educacional, somado com o autoritarismo neoliberal da extrema-direita, na prática são 2 projetos de neoliberalismo que precisam ser vencidos. E o que significa isso em termos de projeto pedagógico? A gente precisa superar a ideia do homem como empreendedor de si mesmo, que é o que se busca afirmar no neoliberalismo educacional, tanto das fundações empresariais, que tem um recorte mais próximo até dos valores do Partido Democrata dos Estados Unidos, tenta beber numa tese de neoliberalismo progressista, somado ao neoliberalismo autoritário. No dia de hoje, inclusive, no Congresso Nacional, 15 de outubro, foi apresentado o relatório do Plano Nacional de Educação, e esse relatório, ele na prática é uma afirmação do neoliberalismo educacional que inclusive está dentro do governo Lula. Talvez... Essa é uma questão delicadíssima, né, desse terceiro Lula, né? Delicadíssima, porque a educação talvez seja, nesse momento, Lindenero, a pauta mais avançada em termos de conteúdo programático do neoliberalismo. É claro que a gestão econômica, com erros e acertos do ministro Fernando Haddad e dos demais ministros, ele é o grande capitão do time, né? Ela é predominantemente neoliberal, mas na educação o conteúdo é mais escancarado, é totalmente dominado pelas fundações empresariais. Você analisa a equipe do Ministério da Educação, salvo raras e excelentes exceções, boa parte veio das fundações empresariais. São pessoas competentes, mas que não têm os valores que são partilhados por quem viveu a escola pública dentro da realidade da escola pública, acredita na escola pública porque sabe, como disse o Anísio Teixeira, que ela é a base do país. E aí é por isso, né, trazendo uma ponte aqui com o que você falou no início, que quando eu recebi o prêmio Darcy Ribeiro, assim como você, porque você que trouxe essa pergunta lá no Rio de Janeiro para mim, né? Toda a minha fala no laureamento do prêmio foi no sentido de mostrar que a gente não pode ser derrotado mais uma vez. E tem um motivo ainda mais dramático. A gente não pode ser derrotado em nenhum momento da história. Mas nesse momento, nós temos a última população pujante de jovens. Ou seja, o Brasil vai virar um país que envelhece e que se inviabiliza economicamente rapidamente. Então, essa é um decréscimo brutal até 2100. Vai sair de 210 milhões para menos de 200 milhões. Né? Exato. E essa população de jovens que nós temos hoje, ela tem que ser muito bem educada num sentido emancipatório, paulo freiriano, inclusive, para que a gente possa ter condições de dar conta da história. Então, escrever a nossa própria história. Então, de fato, os sinais são muito ruins, mas educar é ter esperança. Eu costumo dizer que ser professor é, inclusive, apostar no que é provável, mas não é seguro e garantido. O aprendizado não é uma aposta, ele não é uma certeza. Concorda? Sim. Quando você está numa turma? É uma aposta, aliás, e cheia de dúvidas. Aliás, né, não é isso? O educador, a educadora que se preze, nunca vai ter certezas absolutas de nada, né? Exatamente. Se põe o pé numa sala de aula, onde aí você pensa a existência, ouvindo esses alunos e alunas, aí você fala, meu Deus, quantas dúvidas, não? Exato, educação é uma aposta. Então, a gente precisa ter a coragem de fazer essa aposta no povo brasileiro, de fazer essa aposta
numa educação de qualidade, de fazer essa aposta num salário decente para os professores. Que é outro tema que vai e vem. Vou dar um exemplo prático aqui, ó, senhoras e senhores. Daniel, cara, ele deve ouvir esse trocadilho a vida inteira, mas ele desde muito jovem foi de grêmios estudantis. Ele é cientista político de formação pela FEFELESH, atua na educação há muitos anos, apesar de jovem, né? E vocês precisam ouvir o Daniel. Mas o Demerval Saviani veio aqui esse tempo atrás. Velhinho, assim, mas sabe assim? Belíssimo. Aquele velhinho que acredita na potência. Aí eu perguntei para ele que o professor não aposenta, né, Demerval? Só que aí a pergunta, mesmo inconscientemente, tinha ali um duplo sentido. Não se aposenta porque se aposentar morre de fome, certo? Quer dizer, precisa de outra renda, não pode aposentar, não pode parar de trabalhar. Ou tem que arrumar outro trabalho e duplicar a jornada. Mas também não se aposenta porque, uma vez educador, né? Sempre educador. Você vai morrer assim, né? E aí viralizou o corte. E todo mundo ou falando que lindo, ou falando, peraí, claro que não aposenta. Senão você morre de fome. Quer dizer, as reportagens do portal do ICL Notícias, as que mais viralizam, então são sempre sobre educação. E aí todo mundo mostrando a sua indignação. Aí por que não muda? Por causa das fundações privadas? Por causa do loteamento desses interesses? As fundações privadas, elas na verdade são... tem uma expressão em inglês, think tanks, né? Mas não vamos ficar na expressão em inglês porque a gente precisa ser mais didático. As fundações empresariais, elas são instrumentos, na prática hoje, do mercado financeiro, que tem 3 objetivos fundamentais. Eu tenho um artigo recente publicado sobre isso. Primeiro objetivo é conter a expansão do gasto em educação. Hoje o Brasil investe cerca de 385 bilhões de reais em educação básica, somando o esforço da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. As pessoas ouvem esse número, acham que é muito, mas é pouco. Em custo aluno ano, segundo reportagem da Isabela Palhares na Folha de São Paulo, o Brasil é um dos que menos investem em educação. Ela estava refletindo ali um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, em termos absolutos se investe muito, em termos relativos se investe muito pouco, e o que conta é o custo aluno ano. E aí a educação brasileira vale 3, 4, 5 vezes menos do que a educação dos países mais desenvolvidos. Para o aluno, aquilo que importa, né, o estudante em si. Então, o primeiro objetivo é conter a expansão desse gasto, é não deixar subir esse valor do investimento em educação para sobrar mais recurso para a ciranda financeira. Por isso esses congelamentos aí que o Congresso tinha aprovado lá atrás, né? Exato. E a gente tem que contar com o Senado Federal para evitar que a própria medida do Fernando Haddad contra o Fundeb tivesse sucesso, e a gente conseguiu, perdemos na Câmara, ganhamos no Senado, como era uma emenda à Constituição, fica a posição do Senado Federal, dezembro do ano passado, 2024. Foi uma vitória dentre as muitas derrotas, pelo menos uma vitória. A gente teve até, assim, tem tido vitórias. Na semana passada, na votação do Sistema Nacional de Educação, nós ganhamos, porque as fundações empresariais, nessa tentativa de frear o investimento em educação, ela quer fazer com que direito seja recompensa. Então, veja, para um estudante poder ter uma alimentação escolar decente, por meio do custo aluno qualidade, que é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e colocado na Constituição Federal, as fundações empresariais, em especial o movimento Todos pela Educação, quer que isso seja flexibilizado por desempenho. Então, para receber uma boa alimentação, o aluno vai ter que desempenhar. Isso é o suco, puro suco do neoliberalismo. E do elitismo brasileiro. Nossa! O que a gente pode dizer, até a gente pode fazer um ensaio sobre isso, Lindenner, é que o neoliberalismo, na verdade, encontrou na estrutura racista brasileira o seu parceiro mais profícuo, ideal. Total. E desde o século XIX, dizem os historiadores e historiadoras da escravidão. Que é aquela coisa, lembra daquela história de falar, mas é meio ideias fora do lugar? Sim. Tem nada fora do lugar, está tudo dentro do lugar no liberalismo escravocrata nacional. Exatamente. Né? Sempre tudo dentro do lugar e tudo dentro do lugar até hoje, incluindo as forças de segurança que nada mais são do que capitães do mato contra a juventude negra das periferias. Mas veja, então o primeiro objetivo do neoliberalismo na educação é conter a expansão do gasto em educação. Certo. Ou expansão do investimento em educação, a depender de como você prefere colocar os termos.
O segundo objetivo é controlar o recurso que já existe. Veja, tem 385 bilhões de reais. Eu não quero que nenhum real a mais seja investido em educação. Mas tem 385 bilhões de reais, eu quero me apropriar disso. Sim. Eu quero dizer como vai ser gasto. Eu quero afirmar o projeto educacional. Eu quero que o projeto educacional, dizem as fundações empresariais, seja pautado na ideia do homem como empreendedor de si mesmo, da mulher como empreendedora de si mesmo. Então, o segundo objetivo é gerir esse recurso. E o terceiro objetivo é privatizar. Se eu puder obter lucro desses 385 bilhões de reais, se eu puder me apropriar do fundo público brasileiro, via privatização, na realidade eu vou estar ainda me aproveitando de forma mais direta do sangue e suor do povo brasileiro, que quem faz o orçamento público é o povo, e é o povo que não cabe no orçamento. Então, a luta pela educação é uma luta que enfrenta essas questões. As fundações empresariais, com uma burocracia extremamente especializada, que vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Escócia, para a Alemanha, estudar e tentar trazer... Finlândia, tentar trazer... mas especialmente as universidades da Ivy League nos Estados Unidos, o Jorge Paulo Lemann, de maneira muito provinciana, inclusive, financia essas universidades, tentando ser aceito num mundo... Pela elite da Universidade Americana. Exato. E na prática, é claro, ele é um bilionário, ele vai ser aceito em qualquer lugar. Mas ele pelas informações que eu tenho, pelos professores das universidades nos Estados Unidos que eu converso, ele não é... Ele é só considerado mais um homem de terceiro mundo que financia o império estadunidense. Esse é um bom epíteto para quando, né, for para a paz dos cemitérios um dia, né? Ele, como é que é? Mais um homem do terceiro mundo pagando pau para os Estados Unidos da América. Aí, ó. Né? Essa é uma boa... Vale um conto seu. Vale uma crônica no portal. Exato. Não é? Mas, olha, o que eu vejo é que a luta contra esse instrumento, contra essa burocracia extremamente especializada, precisa ser uma luta muito bem articulada. Eu defendo duas teses fundamentais. Os educadores precisam se apropriar da economia. Eu tenho uma orientanda que está fazendo um modelo econométrico para refutar posições de econometristas da educação que defendem que quanto mais tempo do aluno na escola, melhor. Ela vai dizer, olha, a partir de um determinado momento... Isso é uma falácia. É uma falácia, né? A Julia Nader Dietrich, que é genial. E a gente tem que se apropriar, portanto, da economia, do debate econômico, ele tem que ser nosso. O que é economia? Economia é a realização das necessidades materiais. Os educadores têm necessidades materiais. Política, né? É uma decisão política da realização das necessidades materiais. Os professores merecem ganhar melhor salário, ter condições de trabalho nas escolas, os alunos merecem ter condições de aprendizado nas escolas. Isso é uma questão econômica. E a gente precisa trazer a economia para a educação a partir dos educadores e não dos economistas. Então, esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio, o Brasil precisa entregar a educação para as educadoras e para os educadores. E não para os burocratas. Não para os burocratas, para os cabeças de planilha. Nossa, eu fico emocionado, até me arrepia quando eu lembro do Leonel Brizola, num Roda Viva. Fernando Henrique Cardoso critica o CIEPS. E ele fala... são os brizolões, né? Dizendo que era muito caro, ele fala, cara mesmo é ignorância. Grande Leonel Brizola. Grande frase. Gaúcho, mas carioca como nós dois. Exato. Filhotes da ditadura! Filhotes da ditadura. E aí ele vai dizer que o que ele não aceita é uma educação pensada pelos burocratas, pelas pessoas que vivem em planilhas, pelos tecnocratas, ele diz, né, de forma vibrante. Como também dizia a Maria da Conceição Tavares. Nossa, essa... Não são economistas, são tecnocratas! Exatamente, Duas grandes pessoas, dois grandes personagens, e a gente tem muitos bons personagens na educação, muita riqueza entre as autoras e os autores brasileiros que tratam da educação, desde o Joaquim Nabuco, que quando abordava a educação, abordava com muita propriedade. Mas é isso, as forças estruturais até hoje são maiores do que a nossa força. Mas eu acredito na esperança do Antônio Cândido, meu amigo. O Antônio Cândido dizia que o socialismo é a doutrina mais vitoriosa. Que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, ainda que sejam formais esses direitos, e que a gente precisa avançar muito na luta feminista, mas que as crianças não trabalham, que existe uma democracia, ainda que seja uma democracia parcial, não é uma democracia social, e todas essas conquistas foram fruto da luta do socialismo.
por Antônio Cândido. Eu diria que também do anarquismo, do comunismo, de várias outras Esse combo, de fato libertário, né? Exato. Mesmo que tenha sobressaltos, né? Exato. A nossa luta pela educação, Lindener, que é de gerações, fez com que o Brasil saísse na metade do século XX como um país majoritariamente analfabeto, e hoje nós temos ainda um grande número de analfabetos, mas são 9 milhões. 9 milhões? 9 milhões, a gente já lançou. Dos 210 milhões de brasileiros, 215... 9 milhões são analfabetos. É muito. Para o país do Paulo Freire é um número gigante. Dentro da estatística mundial, a gente ainda tem um número absurdo de analfabetos. Muito. Por exemplo, a Venezuela é um país livre do analfabetismo. Cuba é um país livre do analfabetismo. A Bolívia caminha de maneira mais rápido, de maneira mais aligerada e precisa, com qualidade, para se tornar um país livre do analfabetismo. Curioso isso, né? Cuba, quase um eixo do mal para o atual governo Trump, né? Cuba, Venezuela, Bolívia, com a história do Evo. Então, o grau de analfabetismo é zero ou baixíssimo. A Bolívia ainda não. Ainda tem muito analfabeto, mais até do que no Brasil, comparativamente. Mas eles conseguem fazer, graças ao trabalho do MAS, do Evo e das correntes que são concorrentes do Evo, inclusive, eles conseguem fazer um processo sólido de alfabetização e muitas vezes alfabetização na língua materna, boliviana, da pessoa, o que significa em quechua e outras línguas que são indígenas. Ou seja, tem muito exemplo bom que o Brasil poderia seguir no mundo. Agora, se a gente sai de uma condição de 50% da população em situação de analfabetismo para menos de 10%, isso é mérito da luta dos educadores. Não é mérito de nenhum governante. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Isso vem da luta contra a ditadura, na redemocratização, na Constituição. Exatamente. É claro na base, né? É claro que o Lula, como cidadão e como presidente, participa dessa luta, mas o protagonismo é dos educadores, eu não tenho dúvida disso. O protagonismo é nosso, da nossa luta, do nosso suor, e o próprio Lula reconhece isso, né? O governo dele, primeiro e segundo, que foram dois governos melhores em termos educacionais, eu considero que o melhor ministro da educação é o menos reconhecido no governo Lula, que é o Tarso Genro. Muito mais do que o Haddad, porque toda a agenda do Haddad que avançou, o pilar de sustentação... Foi o Genro que fez. Foi o Tarso Genro. Eu já falei isso para o Fernando Haddad, ele fica razoavelmente incomodado. Foi meu professor, então eu tenho liberdade. É um aluno que questiona rebeldemente o professor. Não, eu acho que o Haddad desempenhou um papel importantíssimo na eleição de 2022, na eleição de 2018, e com altos e baixos, mais baixos do que altos, na minha forma de ver, no meu julgamento, mas eu não tenho dúvida de que os objetivos dele são os mesmos que os meus. Então, eu não tenho dúvida de que a gente caminha no mesmo lado. Mas o grande ministro da Educação, na minha opinião, da história do lulismo foi o Tarso Genro. Ele que começa em 2003 no governo? Ele começa o Cristóvão Buarque. Isso. De forma muito deselegante, é demitido por telefone. Virou uma situação chata naquele momento. E aí o Lula traz o Tarso Genro para ser ministro da Educação, e aí tem um salto. Porque toda a base da expansão universitária, da expansão da escola técnica profissional de nível médio, o projeto de educação integrada no ensino profissionalizante, que é o que eu estudei aqui em São Paulo, na ETESP, escola pública, e que agora meu filho estuda também numa escola pública. O Chico? O Chico. Um beijo no coração do Chico. O Chico é espetacular. Que é a Guaraci Silveira, e a gente tem um projeto de educação integral que foi muito alimentado dentro do governo também por espaço dado pelo Tarso Genro, que ouviu especialistas e grandes educadores como Gaudêncio Frigoto, que estudou nas brisoletas do Brizola, para você ver como... Frigoto é dali. Frigoto é dali, as brisoletas no Rio Grande do Sul. Como a história, na verdade, ela constrói convergências, né? O Brizola foi um gigante da educação, é pouco reconhecido. Mas precisa ser bem mais reconhecido, não só pelo CIEPs, mas pelo trabalho que ele fez no Rio Grande do Sul, transformando um estado fortemente rural numa potência urbana, com cidades importantíssimas, mas, mais do que tudo, formando grandes intelectuais, né? Eu fico impressionado com a força do trabalho do Brizola ali.
Infelizmente, acabou sendo mais estrutural do que os CIEPs, porque os CIEPs foram combatidos de maneira visceral. Atacadíssimos, né? Especialmente pelas organizações Globo, né? Foi Por isso as rusgas, ele teve direito de resposta, e aí o Cid Moreira tem que falar a resposta dele. Lembra dessa história? Sim, sim. Não, o Leonel Brizola foi um gigante. O Brasil não valoriza seus gigantes, precisaria valorizar. Impressionante isso, né? Outro tema fundamental da educação, né? Que modelo escolar é esse que ainda não conseguiu incorporar uma crítica aos personagens, mas que consiga reconhecer um trabalho fundamental que essas pessoas desenvolveram ao longo da resistência na história do Brasil, né? Sim. Ó, senhoras e senhores, estamos aqui com Daniel Cara, educador, como vocês estão vendo. Põe aqui, Voz de Minha Alma, na tela, o site da campanha nacional que o Daniel Cara representa. Hoje ele é um coordenador honorário, né? Sim. Mas estava ali... Quando começa a história da campanha nacional de Todos pela Educação... Não, pelo direito à educação. Isso, senão o Todos é da Fundação Privada. Errou! Não faça isso, professor. Não, mas muita gente confunde. Né? Eles têm uma potência de comunicação muito grande, né? Eles têm toda a imprensa hereditária, não dá nem para chamar de velha imprensa, né? Mas a imprensa hereditária, família Mesquita, família Frias, organizações Globo, enfim, eles são fruto disso. Até o Assis Chateaubriand do túmulo, né? Talvez ele fosse mais crítico. Talvez ele fosse mais rebelde. Mas o fato é que a campanha nacional pelo direito à educação, eu estou desde o começo. Fui coordenador depois. Lá nos anos 2000, né? Não, ela começa até um pouco antes. Ela começa em 99. No movimento global, mundial. Ela surge no dia 5 de outubro, que para nós é uma coincidência maravilhosa, porque dia 5 de outubro é o Dia Mundial do Professor e da Professora. E no Brasil ficou dia 15 de outubro por questões muito específicas brasileiras, né? Não vale a pena ficar nessa longa história. Mas dia 5 de outubro é o Dia Mundial da Professora e do Professor. E é também o dia de promulgação da Constituição Federal de 1988. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Então, para nós foi uma grande coincidência, uma bela coincidência. E a gente faz a fundação da campanha no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, porque tinha explodido o filme Central do Brasil, que falava sobre uma mulher que escrevia cartas para as pessoas analfabetas e que praticamente adota um menino, né, que queria se comunicar com a família. Né? Que é a Fernandona Montenegro, que foi indicada, inclusive, na época. Ao Oscar, que merecia ganhar. Total. Tanto a filha quanto ela. A filha ganhou, que bom, fico muito feliz. Mas a Fernanda, ela é... Meu critério, sempre pautado no futebol, maior de todos é o Pelé. Indiscutivelmente. Então, a Fernanda é a Pelé, é a Marta, pronto, resolveu o problema. Para não ficar aquela comparação, né, do gênero também. É a Marta, né? Da teledramaturgia brasileira e da dramaturgia brasileira. Não resta dúvidas. Aí, a campanha nacional pelo direito à educação, para a gente não confundir, né, inclusive isso que você fala, não confundam, né? O Todos pela Educação, que está vinculada a iniciativas privadas e fundações privadas, Lemas e companhia, né? É um instrumento de todo empresariado que busca controlar e pressionar para que não aumente o recurso em educação, se apropriar da gestão educacional e privatizar a educação. Todos pela Educação é uma organização que faz uma ambientação das ideias empresariais na educação, e a campanha nacional pelo direito à educação defende o direito à educação. E, portanto, acaba em conflito. Mas na contramão. Na contramão. Né? Vocês foram atacados por essas fundações? Várias vezes. Eu, então... Total, assim, pressão? Pressão. Ameaça? Pressão, vetar a participação em programas. Censura brutal. É uma guerra. É uma guerra que a gente, quando chega lá no Congresso Nacional, a gente normalmente ganha. Ganhamos no Fundeb, ganhamos na reforma do ensino médio, da reforma do ensino médio, ganhamos agora no Sistema Nacional de Educação. O problema é que a gente ganha na lei, ganha em Brasília, mas na implementação eles que determinam. Eu tenho um grande crítico, que é um grande amigo. Ele não é crítico exatamente, mas ele acha que o nosso movimento é razoavelmente ingênuo, porque ele tem uma visão comunista, e ele acha que a gente tem que construir a Revolução Brasileira. E eu também acho.
eu dedico a minha vida a isso, só que a revolução se constrói na vida concreta, ela não se constrói no mundo das ideias exclusivamente. O mundo das ideias é orientador, né? Mas não é o espaço concreto de realização material, inclusive, do processo de transformação. E a revolução fermenta em tempos históricos que se cruzam, né? De ontem, Exato. de hoje, do agora, né? Do imediato amanhã, que é esse que a gente está construindo hoje, aqui no Dia dos Professores. Isso aí, parece que falta ali elementos para entender que um processo revolucionário como a Revolução Francesa, ou mesmo a Revolução Bolchevique, vem de momentos muito anteriores no chão, né? Na raiz do chão. E eu falo isso para ele, inclusive, até eu vou utilizar suas palavras para tentar explicar, né, que a gente, de alguma forma, nas nossas vitórias, vai dando espaço, né, para um anseio revolucionário, né? Meu filho, por exemplo, é muito mais revolucionário do que eu. Mais radical que o Paps. Mais radical que o pai. Graças ao bom Deus que eu acredito e ele tem dúvidas que existem. Ô Chico, tô com você. Deus existe coisa nenhuma, meu filho. Aqui, ó, só um ateu convicto. Mas que existe, existe, porque as pessoas acreditam. O historiador acredita também, porque as pessoas... Bela frase. Eu acredito, sou católico formado pela minha avó numa linha da teologia da libertação. Aí, ó, eu vou falar que nem Leonardo Boff falaria para você. Eu acredito em Deus quando Boff e Frei Beto falam. E agora você também. E a dona Emília, que está lá no céu. Isso. Mas o que é interessante observar é que ele fala, não, vocês têm essas vitórias, que são vitórias no Congresso, nas leis, isso... Depois vocês estão captando recurso, porque vocês aumentam o recurso em educação, mas por projeto das fundações empresariais. E ele tem razão. Infelizmente, nos estados e municípios, o projeto que é implementado é o das fundações empresariais, porque elas têm um poder enorme de convencimento e até de lobby, né? Lobby. Alguns autores, fazendo aqui uma tradução livre, autores estadunidenses críticos, do pensamento crítico, vão dizer de aliciamento econômico, tráfico de influência, acho que são termos pesados, até porque configuram crimes, mas vale. O capitalismo é um crime constante, não é? Eu tô com essa ideia fixa. Não dá para analisar a história do capitalismo sem analisar que é um crime constante. O PCC está na Faria Lima, não deveria chocar ninguém, porque o capitalismo é crime. Eles só formalizaram o negócio, né? E, cara, imagina o que seria o do capitalismo italiano e do capitalismo japonês se não fossem as máfias. Pois é, né? Foi uma dificuldade, inclusive, de acúmulo de capital. Mas... Nunca viram o Poderoso Chefão, né? Nunca viram o Poderoso Chefão. E é claro, a gente está falando desses dois países porque tem mais literatura, mais produto cultural. Se a gente pegar o Brasil, não é distante disso, pelo contrário, né? A apropriação de riqueza pautada na exploração do outro, ela é claramente um crime. É um crime constante, né? Como você bem colocou. Mas o fato é que eu acredito muito nisso, né? Eu sou completamente pautado pelo Chico Science. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar, né? Eu acho que a gente tem que seguir a nossa linha, enfrentando as fundações empresariais com realismo, mas ao mesmo tempo com uma visão determinada, otimista. É muito difícil. Rapaz, eu tenho dado muita palestra pelo Brasil afora e está cada vez mais difícil falar com educadores, porque as pessoas estão muito tristes, muito desesperançadas, muito desalentadas. Total. Que é o que eu falei para você que aparece nesses cortes sobre educação que a gente faz aqui no ICL, sabe? E o que eu respondo quando as pessoas me perguntam sobre isso, verdadeiramente, é que a esperança ela não está na expectativa de algo que vai acontecer. A esperança não pode estar na expectativa. A esperança tem que estar na luta. Né? Eu tenho esperança, eu acho que a gente vai mudar as coisas porque eu luto. E porque eu vejo uma escola pública de qualidade como a que eu estudei e a que meu filho estuda. Porque meu filho tem uma professora, vários professores, mas falar de uma só, que é a Monique Pessoa, que enfrentando a reforma do ensino médio, ela leciona sobre os grandes autores. Meu filho vai chegar na universidade, e ele vai chegar, eu faço questão que ele chegue, e ele tem esse compromisso também, mas ele vai chegar na universidade sabendo sobre Nietzsche, sabendo sobre Platão, Aristóteles, Hegel, os federalistas,
graças a essa Agora, professora. todo o decolonial que aparece, né? Todo o decolonial. A retomada de Abdias, Lélia Gonzalez, coisa que a gente não ouvia na nossa geração. Mas eu não ouvia nem sobre esses grandes autores estudando numa universidade. ótima escola pública. E quando eu chego na universidade, eu chego muito atrás dos alunos da equipe, dos alunos... Isso, mesma coisa comigo aconteceu. Então, eu achava que eu era o nerdinho do ensino médio e fundamental, chegou na USP, primeiro da família operária, entrar na universidade pública, aí eu fui ver, minha classificação do vestibular estava lá atrás, aí o pessoal sabia usar a BNT, sabia quem era fulano, ciclano, e eu só ali, né? Exatamente o meu caso, mesma história, exatamente a mesma história. E aí eu sofri pra caramba, né? Sofri pra caramba, porque eu sou de Pirituba, você é do ABC, a gente vem de escola pública, na verdade, eu não sou nem de Pirituba, eu sou da Cidade da Abril, Gleba 4. Eu nasci em Pirituba, fui para o Jaraguá, Cidade da Abril, Gleba 4, voltei para Pirituba. E aí eu digo novamente, graças a Deus, né? Lá é minha régua e meu compasso, né? Aquela periferia. E você veio do ABC, tem a mesma história. Mesma história. E meu filho não veio dessa... A mãe dele é do Jardim São Luís, eu sou de Pirituba e Jaraguá. Ele está acostumado a andar nos nossos bairros, ele anda nos nossos bairros, né, de origem. Mas ele já vai chegar na escola, via escola pública, na universidade pública, podendo compreender o que está sendo dado em aula, diferente do que aconteceu conosco. E eu ficava com muita raiva, não tinha jeito, dos meus colegas que eram da equipe do Santa Cruz, porque eles tinham uma arrogância. Nossa. E não estou falando de todos os alunos da equipe do Santa Cruz, nem das escolas. Mas eu enfrentei muita gente arrogante e era difícil lidar com aquilo, porque... Era uma arrogância que... empáfia, né? Que em geral são os que entram na universidade depois. Aliás, como professores universitários. Passam nos concursos. Isso está mudando, graças à política de cotas. Né? A gente está conseguindo reverter essa história. Mas também por um outro fator. Hoje, ser professor universitário não é financeiramente atrativo, Lindener. É impressionante. Então, isso, eles acabam indo para grandes... Eu acho que ser professor em nenhuma instância é financeiramente atrativo, né? É inacreditável, porque isso em todos os lugares do mundo... E as pessoas fazendo um discurso de que valorizam o professor e tal, aí você vai ver no vamos ver, no tete-a-tete, no alucinado da planilha, no não sei o quê, né? Todo mundo boicota o livre exercício do pensamento, se incomoda quando a gente ali rebeldemente tenta pensar coisas de uma maneira diferente. Exato, e é isso, acho que o nosso desafio é construir uma nova educação, uma nova universidade, né? E aí eu vejo, assim, para mim é inenarrável o prazer de dizer que meu filho vai ser capaz de fazer isso vindo de uma escola pública, graças a Monique, mas a todos os professores do Guaraci. Um outro professor agora, eles estão concorrendo, ele faz parte desse processo na Olimpíada de Cartografia. E eles fizeram um jogo que era um jogo cartográfico antirracista. Meu filho é uma pessoa negra, né? Minha ex-esposa, a mãe dele é uma pessoa negra e ele se vê dessa forma, então ele ajudou junto com os amigos a construir esse projeto também, graças a um excelente professor. O que é bonito na nossa profissão é isso, contra tudo e contra todos, com as nossas dificuldades, com o desrespeito, com o desengano, com o enfrentamento das estruturas, a gente constrói uma pedagogia e uma experiência pedagógica que gera possibilidades incríveis para os outros seres humanos, né? Total. E eu me recordo do meu professor, que foi o meu melhor professor de educação básica no ensino fundamental, concorre junto com a Márcia X da ETESP, o Carlão. Quem é esse cara? Ele formou o Leandrinho, que foi o melhor jogador da história do Brasil na NBA. Caramba, o Leandrinho. Leandrinho, que é lá da minha região. E o Carlão, o que ele fazia? Ele lecionava em escolas privadas e levava insumos, isso tudo acordado, né? Mas ele criava uma situação para levar insumos para as escolas públicas. Aí surge um Leandrinho. Essa é a beleza do professor, né? Conseguir lapidar o diamante em qualquer lugar que seja. Agora, lapidar diamante não pode ser a exceção, tem que ser a regra. Essa é a regra. E para isso eu preciso dar as condições de trabalho para a gente poder realizar essa nossa missão, esse nosso desafio. Total. Você vai ter que voltar aqui várias vezes, porque a gente não falou do Paulo Freire, porque tem um lugar comum de falar de Paulo Freire. Eu fui formado numa geração da USP que é completamente freiriana, mas sem ler o Freire na época.
Então, quando eu comecei a ser professor, eu automaticamente fazia coisas freirianas, como, por exemplo, me lixar para o autoritarismo da coordenação pedagógica de uma escola que eu dava aula. Ela ficava enlouquecida comigo. Quando eu entrei na escola, ela falava assim, esse menino diferente, né, tal, começou a me levar para fazer palestras ali na cidade. E aí depois ela viu que eu era o professor que tirava um aluno da sala de aula para tocar violão, para fazer não um sarau, aquela coisa clichê de sarau, mas eu fazia isso que você está falando, né? Um sarau raiz. Um sarau raiz. Desafiava esses lugares comuns da sala de aula, de um processo disciplinar brutal. E aí ela começou a perceber, puxa, esse cara é indomável, eu não vou conseguir controlar ele não. Me boicotava pra caramba, mas não me mandava embora. Só que eu nunca era paraninfo da turma, porque ela não deixava. E aí é isso. Mas ó, você vai ter que voltar para falar de Paulo Freire, Demerval e essas grandes figuras, Anísio Teixeira. Mas ó, antes disso, senão a voz de minha alma que vai nos defenestrar, Ju, põe na tela aqui as fotografias que a gente separou para homenagear aqui no Dia dos Professores e Professoras, o Daniel Cara, o Gessé Souza e o Lindenér Paredes, vocês estão vendo aí, e, claro, a Andréa Cassa, que estava ali na foto anterior, que foi quem articulou na sua luta de educadora, professora de história, na escola pública, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa homenagem aos professores, mas que se estendem a todos e todas vocês, professores e educadoras do Brasil, que lutam, como disse o Daniel Cara, cotidianamente, mesmo que diante de todas essas dificuldades. Então, queria agradecer aqui publicamente a Andréa Cassa, o William Siri e ao Daniel Cara, que foi o cara que nos levou à aproximação, evidentemente, com a Andréa Cassa e foi lá homenageado lindamente. Depois eu ponho o link aqui para vocês também, procurem aí na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tem nos cortes aqui do ICL também as nossas falas. E antes da gente se despedir, queria agradecer. A Andréa Cassa nos reuniu finalmente, né? Para a gente continuar essa prosa aqui, não só no Provocação, mas para a vida, né? Com certeza. Sou muito fã do seu trabalho, professor. E eu do seu, cara. Tô junto. Feliz de estar junto contigo aí. Emocionado aqui, mas antes de acabar, vai ter aqui a troca meio Marília Gabriela. Antes da gente perguntar o que é seu professor um para o outro. Um filme. Um filme? Rapaz... Da minha infância, vou ser bem honesto aqui, da minha infância, Indiana Jones, eu adoro. Eu também, ainda mais que é sobre história, mesmo que clichê, né? E da fase adulta, Poderoso Chefão, a trilogia. Você leva uns 5 anos para ver nos dias de hoje, né? Imagina resolver fazer cortes fragmentados do Mas eu adoro. É sensacional. Eu assisto e reassisto, aliás, vou reassistir com meu filho. E também não vou ser mentiroso aqui, o primeiro Rock, para mim, foi espetacular quando eu assisti. Sensacional. O primeiro Rock é aquele professor, né? Que leva porrada, que tem aquela frase de efeito, de superação, tipo, leva porrada, mas você vai lá e continua, né? Pra vocês verem como eu estou sendo bem franco. Eu tenho vários pacotes estadunidenses aqui como referência. Um livro de educação para quem quer começar a desmistificar a partir das questões que você levantou aqui hoje. Eu acho que não tem como fugir de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, e Educação ao Direito do Anísio Teixeira. Eu acho que os dois, para um brasileiro e para uma brasileira, são fundamentais. Daniel, qual é o sobrenome antes do cara? Tojeira. Tojeira, é espanhol? É português. Tojeira é português, Cara é espanhol. Daniel Tojeira Cara, o que é ser professor no Brasil e no mundo? Ser professor é ser essencialmente humano, porque educação é apropriação de cultura. Cultura é a nossa criação humana. Ciências, artes, filosofia, esportes, é isso que a gente tem que fazer na escola. Permitir a apropriação do legado humano. Então, ser professor é ser eminentemente humano e ensinar a humanidade. Agora, Lindenér Pareto Júnior. Tcharam! O que é ser professor? Peraí, fecha aqui, voz de minha alma, aqui, ó. Fecha aqui, que eu vou responder aqui. Ser professor, Daniel Cara, é encontrar outros professores que nem você nessa vida, que acreditam nos mesmos sonhos que a gente, apesar das dificuldades. Mas eu diria que ser professor é sempre se indignar profundamente com o autoritarismo que querem nos enfiar a goela abaixo todo santo dia,
nessa desgrama chamada capitalismo, por exemplo. Mas ser professor é cantar em sala de aula, plantar bananeira igual eu já fiz, né? Ouvir os alunos e alunas, sejam eles os adolescentes desesperados nas suas experiências ali de conhecer o início da vida, seja no ensino superior, aprendendo. Acho que muito isso, né? De você, mesmo que a relação não se dê dessa forma, né? Mas está disponível para ouvir e aprender também com a experiência das pessoas, né? Exatamente, uma bela definição. Dá para juntar as duas, inclusive. Ação e resistência. Ação e resistência. Ó, feliz dia dos educadores e educadoras, professores e professoras. Um beijo no coração. Os links estão aí para vocês acompanharem os textos, debates que Daniel Cara faz na USP e além, e na campanha nacional pelo direito à educação, tá? Contra, inclusive, as fundações privadas. Um beijo, muito obrigado por ter vindo à provocação e despeça-se do seu grande público. Que recado você dá para os jovens professores e professoras? Meu recado é: persistam e sejam felizes. E a vida de um professor e de uma professora é remar contra a maré. Mas não existe nada mais bonito do que remar contra a maré. Então, seguimos juntos. Vamos remando. Porque não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. Aliás, Paulinho da Viola é grande professor. Beijo no coração do Paulinho da Viola. Tchau. Tchau, tchau. Você assistiu à estreia do documentário original ICL Vai Pra Argentina com Edu Moreira? Agora chegou a hora de ir além. No dia 16 de outubro, às 8 horas da noite, o ICL reúne 5 grandes influenciadores para discutir o fenômeno Milei, o economista libertário que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um deles vai trazer um trecho do documentário e um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo de verdade na Argentina. A extrema-direita, obviamente, vai odiar. Mas quem busca entender o presente para transformar o futuro não vai perder por nada. É gratuito, online e ao vivo.